Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo, nós estamos estudando Colossenses. E aí eu vou pedir para a irmã Quedinha fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o estudo de hoje. Queda. Paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nos colocamos diante de Ti, para estar te pedindo, o Senhor vem interceder, Senhor, nessa escola bíblica que teremos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do Edgar, a vida do Marcelino, o Senhor vem abrir nossas mentes, Senhor, os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos entender a cada dia mais, Senhor, de Ti. Que nós possamos ter uma escola bíblica em paz, Senhor, que nós possamos entender tudo que eles vierem nos ensinar nesse momento, Senhor. Que as pessoas que venham ver depois, Senhor, que não vão poder nesse momento estar assistindo, estar participando, que no momento que eles forem assistir, Senhor, que eles possam entender tanto quanto nós vamos entender nesse momento, Senhor. O Senhor venha nos abençoar, abençoa a vida dos nossos pastores também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém. Obrigado, Quedinha. Muito obrigado. Bom, então nós estamos aqui ainda na parte da introdução, né? Na carta de Paulo aos Colossenses. Como a gente sempre faz, né? A parte introdutória, a gente faz um apanhado geral, uma contextualização, a gente fala do autor, a gente fala do local, a gente fala um pouco da cidade, das datas, enfim, os temas que serão abordados durante a carta. E, por último, a gente faz a leitura propriamente dita. E quando a gente já faz a leitura, a gente já vai bem contextualizado, né? Então, a gente viu aqui muito já sobre Paulo, né? As cartas de Paulo aqui na Bíblia são 13, a gente já viu isso, sendo que 9 ele escreveu para as igrejas e 4 são para pessoas, né? Algumas cartas ele escreveu durante as viagens missionárias, foram 3 viagens missionárias, né, que a gente vê sempre no mapinha, gosto sempre de deixar aqui no vídeo, para que todos entendam. E durante as viagens ele escreveu algumas cartas, e também depois da terceira viagem, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi preso e foi levado para Roma, né? E lá preso em Roma, ainda que não fosse uma prisão muito forte, vamos dizer assim, porque ele ficava em casa, ele podia receber pessoas. Ele escreveu 4 cartas, né? Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A gente já estudou Efésios, a gente já estudou Filipenses e a gente está estudando Colossenses, né? E depois que ele foi liberto, ele ainda escreveu mais 2 cartas. Primeira carta a Timóteo, também escreveu a Tito. E depois, na segunda vez que ele foi preso em Roma, ele escreveu a última carta dele, foi a segunda Timóteo. A gente já viu isso, né? A gente já viu quais foram as cartas para a igreja, quais para as pessoas. Para Timóteo foram 2, para Tito 1, para Filemão 1, né? A gente vai falar um pouquinho de Filemão também hoje. E Filemão era um líder da igreja de Colossos, né? Nós estamos estudando Colossenses, então vamos falar um pouquinho dele. Bom, também a gente já falou sobre Paulo, né? A gente já falou sobre Paulo, né? E eu fiz uma pergunta domingo passado. Paulo, né, ele era um especializado na religião, nas leis, ele era um mestre, ele era um fariseu, né? Então, Paulo, ele era um fariseu dedicado ali, rigoroso com a lei e perseguia, né, os cristãos, até que ele encontrou com Jesus lá em Damasco, ele ficou cego, e quem que Deus enviou lá para curar a cegueira dele foi eu perguntei domingo passado, hein? Foi que ele enviou para Ananias, muito bem, muito bem. E lá e ainda mencionamos que foi lá no capítulo 9 que
Ananias visitou Paulo, né? E também, quando eu até deixei aqui escrito, né? O que Deus falou para Ananias, quando Ananias questionou, Deus falou, nossa, mas eu vou ali mesmo procurar o Paulo, aquele que nos persegue, né? E Deus falou para ele que ele era um vaso escolhido, ele tinha uma missão muito grande, né? E que ele ia sofrer muito por conta do nome dele, de Jesus, né? E também eu achei até interessante, porque quando Deus falou isso e enviou Ananias para ir lá, continuando aqui no capítulo 9, eu sempre recomendo para vocês, leiam o livro de Atos, tem uma história importante do começo da igreja. Uma coisa importante aqui também, que eu não citei domingo passado, mas queria enfatizar, no versículo 17 do capítulo 9, diz assim, ó, então Ananias entrou lá na casa, né, que Deus tinha informado para ele onde estaria Paulo, e pôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, ainda chamando de Saulo, né? Irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, ele enviou para que o Paulo recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Então, ele impôs as mãos em Paulo para curar, mas também que ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, só fazendo esse reforço aqui, né, que quando Ananias foi lá, impôs a mão, curou a cegueira, e Paulo ficou cheio do Espírito Santo. E a gente também já falou, né, aqui, pô, o Paulo passou por muitas coisas, a gente já falou sobre isso, mas ele ensinou a gente que tudo isso que aconteceu para ele contribuiu para o progresso do evangelho, né? Então, quando Deus falou assim que ele ia realmente sofrer, mas que o objetivo grande seria atingido, né? Que é levar o evangelho, que a gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais naquela época, né? Hoje até é um pouco mais fácil, a gente percebe uma diferença muito grande, uma liberdade maior hoje em dia, mas naquela época não era fácil, não. Bom, e também, por último, a gente viu domingo passado alguns assistentes de Paulo. Por que que eu coloquei aqui falando um pouco dos assistentes de Paulo? Porque quando a gente começar a ler a carta, ele vai falar dessas pessoas aqui. Então, é bom a gente conhecer um pouco as pessoas, né? Então, a gente falou aqui de Timóteo, né? O Timóteo, né, que a gente falou que ele é o filho espiritual na fé, né? Era um companheiro, ele estava junto com Paulo lá, quando Paulo estava escrevendo a carta, né? Ele vai falar de Lucas, né, o médico amado, ele vai falar sobre isso, a gente viu. Né? Então, quem é Lucas? É o Lucas que escreveu o Evangelho e que, inclusive, que é o autor desse livro do Ato dos Apóstolos que eu menciono aqui, que é bom a gente estar sempre lendo e relendo. Ali descreve as 3 viagens missionárias de Paulo, né, para a gente entender bem as coisas ali. Ele também vai falar sobre o João Marcos, aquele primo de Barnabé. Ele teve um desentendimento, a gente viu ali no final da primeira viagem, né, quando foi começar a segunda, aí ele acabou se separando e foi com Silas, né, então a gente já viu sobre isso, só estamos lembrando. A gente vai falar aqui Aristarco, né, falar um nome que a gente não está acostumado a ver, mas ele vai ser citado na carta. Ele é um macedônio também, né, ele também estava mencionado, ele também estava sendo mencionado por Paulo na carta, né? Então, ele também é um companheiro de prisão aqui, que é mencionado por Paulo. O Epáfras, esse daqui, é um nativo de Colosso, né? Então, ele é um ministro, né? Ele que levou as notícias para Paulo sobre o andamento lá das coisas em Colosso. Então, isso é importante, que inclusive que também foi ele que a gente vai ver isso já já, ele que fundou a igreja lá em Colosso. Não foi nem Paulo, mas foi um discípulo de Paulo, né? Importante a gente ver. Ele que levou as informações das igrejas, ali da
Frígia. Frígia era uma região que tinha essas 3 cidades, Colossense. A gente vai falar sobre as cidades ali da região, além de Colossos, e por isso que eu estou mencionando aqui o Epáfras, ele é uma pessoa importante nesse nosso estudo. Demas também, ele é mencionado na carta. Demas, ele também foi mencionado em outra carta, além dessa, né? Filemão também. E ele também fala aqui que ele foi abandonado, né? Paulo fala que Demas abandonou ele no final, lá. Ele fala que Demas abandonou ele porque ele foi desviado, voltou para o mundo, né? Tem outro personagem que ele menciona Jesus, mas é um outro Jesus, né? Chamado de Justo também. Também é um cooperador judeu que servia de consolo também para Paulo. E tem o Tíquico e o Onésimo também. Esses dois, a gente vai ver na carta, Tíquico e Onésimo, aqueles que vão levar a carta lá para o pessoal. E a gente, inclusive, a gente falou sobre o Onésimo, que ele era um escravo de Filemão. Filemão, como eu falei, ele era um líder importante lá na igreja em Colossos. Ele era um cristão, era rico, era líder lá na igreja, tá? O Onésimo era um escravo dele, fugiu, encontrou Paulo, se converteu. E aí Paulo, quando ele fez uma carta lá para Filemão, né, e pediu para que ele recebesse o Onésimo, mas isso a gente vai aprender na outra carta. Mas eu estou mencionando aqui porque nesta carta a gente vai falar dessas pessoas. Bom, e aí a gente entra aqui no mapinha que a gente sempre faz para a gente entender onde é que está acontecendo as coisas aqui, né? Bom, aqui em cima a gente vê Roma, né? Aqui na Itália, e a gente vê aqui, ó, Colossos aqui. Dá para ver bem aqui Colossos perto de Éfeso? Vocês estão aqui, hoje é a Turquia. Sim, tá vendo? Dá para ver sim. Tá. Então, desse lado aqui, ó, a Galácia, né, que a gente fala aqui que o Oriente, e aqui para cá o Ocidente, a Macedônia, a gente fala Macedônia Ocidente, né, que é Grécia, ó, Tessalônica, Filipos. E por esse lado de cá a gente chama, né, o Oriente, a parte da Galácia. Né, a gente vê aqui, ó, Síria, Líbano, ó, Israel aqui, ó, Jerusalém fica aqui embaixo, perto do Egito, aqui. Sempre esse mapinha é importante para a gente ver o que estava acontecendo, onde é que eles estavam quando estava acontecendo as coisas. Então, a igreja de Colossos, aqui do lado de Éfeso, ela foi criada na terceira viagem de Paulo. A terceira viagem missionária, né? E a gente vai ver um pouquinho disso. Mas quando ele escreveu a carta aos Colossenses, aí já foi depois quando ele estava preso em Roma. Então, Paulo estava em Roma quando ele escreveu a carta aos Colossos, aos Colossenses, né? A cidade de Colossos. Esse mapinha também, eu sempre coloco as 3 viagens aqui, é mais um pouco difícil de enxergar, mas é só para a gente entender que na primeira viagem ele focou mais aqui na região da Galácia, mais no Oriente. Na segunda viagem ele pulou para cá, para a Macedônia, para o Ocidente, e a primeira igreja, primeira igreja que ele fundou na segunda viagem, Filipos, aqui ó, Filipos, né? Depois, quando ele fez a terceira viagem, ele também percorreu todas essas regiões. Quando ele voltou para Jerusalém, aqui embaixo, é que ele foi preso, e aí ele iniciou uma quarta viagem, né, que foi quando ele estava sendo levado para ser preso lá em Roma, ser julgado lá em Roma, ele foi para lá. E aí, esse quadro também eu sempre deixo aqui, por quê? A gente está vendo aqui em Éfeso, ó, Éfeso aqui é a cidade, e Colossos aqui pertinho de Éfeso, está a 160 quilômetros. E aí, a lista das cartas aqui que Paulo escreveu, a gente está vendo aqui Colossenses, o número 8 aqui do nosso quadrinho, ele escreveu quando ele estava preso em Roma, durante a primeira prisão, tá?
Então, ele estava ainda, ele escreveu 4 cartas lá, quando ele estava preso lá em Roma, né? E aí, depois que ele saiu de Roma, ele escreveu 1 Timóteo, depois escreveu Tito, né, que a gente vai ver mais para frente. Bom, as datas, conforme a gente já falou, foi durante a prisão, e é mais ou menos entre os anos 58 até 61, foi nesses anos aqui que ele ficou preso, e aí tem essas 4 cartas aqui, né, que ele escreveu quando ele estava lá preso, para Efésios, para Filipenses, Filemão e Colossenses. Bom, aqui do lado esquerdo eu sempre ponho a ordem que está na Bíblia, as cartas. Ela está em ordem de tamanho. Lá na Bíblia, na nossa estante, né, aqui na Bíblia, quando a gente vê a sequência das cartas, não é a sequência em que ele foi escrevendo, e sim está em ordem de tamanho. A sequência de data está aqui do lado direito. Bom, vamos falar um pouco de Colossos. Edgar, levantou a mão? Eu ia comentar um pouquinho sobre a questão mesmo de como está essa região hoje, né? Então a gente, quando vê, às vezes alguém vai pesquisar sobre onde era Colossos, como esse povo está vivendo hoje, né? Então a Turquia hoje, né? Naquela região, e ela tem 99%, eles calculam, de população muçulmana, né? Você tem ali sunitas, tem alevitas, e apesar de ser um estado laico, né, onde você pode escolher sua religião, né, ela é esmagadora como muçulmana mesmo, né? Então a gente analisar o quanto a história, né, faz com que as coisas mudem e como as invasões, a parte cultural que vem de outros países, a influência cultural de outros países ou de outras regiões, né, podem interferir na igreja, né, em si. Então, imagine que tudo bem que Paulo fez aquele trabalho ali, né, sendo levado pelas pessoas para lá, mas tudo aquilo que aconteceu até hoje fez com que a igreja majoritária de hoje fosse a muçulmana mesmo, né, o Islã, né? Então, a gente observar que nem sempre, né, essas coisas são definitivas. Então, você faz um trabalho, mas esse trabalho foi plantado lá e pessoas vão se converter e possivelmente por influências de outros países e de outras situações podem até não prosperar naquela região, né? Então, está sempre entendendo o que pode acontecer, né? Então, está sempre alerta e entendendo que as mudanças acontecem durante o tempo. Mas o cristianismo prevalece e a palavra de Deus passa de tempo, né, pelo tempo e não muda, né? Mas as situações mudam, né, de cada país. Então, é só uma questão mesmo histórica, né, para se você se posicionar e falar, puxa, mas por que hoje é o Islã lá, né? Porque várias invasões, porque tiveram várias mudanças de governo, né? Várias invasões de pessoas de outros lugares com outras religiões, né? Então, entender o quanto esse mundo é flutuante, quantas pessoas às vezes acham que é definitivo, então agora já é cristianismo aqui, e às vezes também não vigiam, também não cuidam, né, não zelam pelo cristianismo, e deixam com que culturas e outras religiões, que às vezes seitas, né, acabam invadindo e tomando espaço do cristianismo, né? O que tem acontecido no Brasil, né, muitas seitas e muitas religiões estão ganhando espaço, né? Apresentando algo que talvez seja mais favorável para o povo do que o genuíno evangelho, o cristianismo de verdade, né? Então a pessoa se encanta olha, é tão bom estar lá, né? E aí acaba deixando o cristianismo de lado, né? Então há de se pensar o que pode acontecer com o Brasil em 30, 40, 50, 100 anos, né? Então sempre cuidar para que as próximas gerações mantenham esse cristianismo em evidência no Brasil, né? Verdade. Pode falar, pastor. Só há um versículo aqui, ó. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Era uma igreja super amorosa, uma igreja de fé
e realmente deixou as coisas invadirem lá, e isso que o Edgar falou. Hoje, o cristianismo, né, é o mínimo do mínimo. Então, é o perigo das mudanças, né? É o perigo de nós deixarmos as coisas de entrarem dentro da nossa casa, dentro da igreja. Então, uma igreja que era um exemplo de amor, um exemplo de fé, hoje não é mais. Então, essas mudanças, né, nós temos que tomar muito cuidado com essas penetrações dentro da própria igreja, né? Então, é um cuidado que nós temos que ter, né? Sim. Essa igreja de Colossenses aqui, uma igreja que muito abençoada pelo Senhor, e hoje? Não é nada praticamente, né? Verdade. Então, aquilo que o Edgar falou, temos que tomar muito cuidado com certas coisas que tentam e, às vezes, entram dentro da igreja. Amém. O pastor também tem os exemplos da Europa, né? A Europa também se esfriou no cristianismo, né? Ela teve uma fase tão, né, em que dali se espalharam, né, os grandes pregadores e tudo foram para outros países e também os grandes missões, as grandes missões. E hoje na Europa muitas igrejas são quase que estatais, né? Elas trabalham para o governo só, elas são mesmo algumas católicas ou protestantes, né? Elas têm seus templos algo para visitação, algo só histórico, ou algumas são mantidas pelo governo. Então, isso às vezes acontece, né? O esfriamento numa época, depois em outra ela está, né, mais efervescente. Então, isso a gente tem que tomar sempre cuidado, né? Sempre cuidado, sempre zelar, né? Como o Paulo fazia, né? Amém. E realmente precisava ser um exemplo. A Europa, né? A Europa precisava ser um exemplo, né, de cristianismo, não é? Então, essas infiltrações que o inimigo usa dentro, às vezes, de uma casa, de uma família, né? Eu estava conversando com uma pessoa né, sobre a liberdade que, às vezes, dentro da casa de uma família cristã tem, né? Trazendo pessoas para dentro da sua casa, né? Trazendo o namorado, e ficando lá. Vai abrindo as brechas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as infiltrações na nossa casa, e começa sempre na nossa casa, e lá na igreja também, né? A Europa era para ser o berço, foi e era para ser a Europa era para ser um exemplo de cristianismo, né? E hoje não é nada, né? Até mesmo nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil é abençoado, então, mas nós, como fazendo parte do corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas modernas que estão tentando e, às vezes, entram dentro da igreja. E, às vezes, essas coisas modernas não é aprovada pelo Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Quer complementar alguma coisa, Edgar? Posso dar sequência? Pode, é melhor seguir, senão a gente não vai em frente. Tá. Só reforçando também, foi muito importante você ter trazido isso, Edgar, porque quando a gente começa a estudar a história, quando a gente começa a estudar, né, por isso que eu insisto que a gente tem que ler bastante a Bíblia, e o mundo vai se transformando por N motivos, né, a gente vai falar alguns aqui. E mesmo assim, que nem você falou da Europa, ela foi muito importante para o cristianismo, para disseminar o evangelho, né, num passado e hoje não é mais. O que acontece? A gente também teve acontece de a religião ou a igreja ela se misturar com o governo, aí entra poderes, entra aqueles conflitos de interesses e os poderosos começam a influenciar e aí você começa a ver transformações, né? A gente lembra que lá no passado houve uma divisão da igreja lá na época onde o Império Romano era forte. A gente vê que na Ásia e no Ocidente houve uma divisão, né? E a gente vê hoje no Oriente, né, o cristianismo fraco, mas porque teve lá no passado algumas coisas que aconteceram que foram distorcendo e foram dividindo e foram enfraquecendo, enfim, tudo, né, tem essa dinâmica e, como o pastor disse, a gente precisa vigiar e manter o nosso foco na Bíblia, o nosso foco em Jesus. Nós vamos falar muito disso, de foco em Jesus, para que a gente também não seja levado por essas distorções, né? E essa carta fala um pouco sobre isso também.
porque ao longo do tempo as coisas vão mudando, né? Algumas se transformam e melhoram, né? A gente vê a reforma, as reformas, elas trouxeram muito benefício, né? Ampliando aí o evangelismo pelo mundo, mas também tem aquelas coisas que são ruins, porque são pessoas com interesses próprios, ou de poder, ou de seja lá o que for, que também contribui para enfraquecimento da igreja. Então, a gente precisa estar sempre atento para isso, né? Tem lugares que hoje você nem tem liberdade mais de levar o evangelho, tem outros lugares que estão mais fáceis, mas enfim. Com o passar do tempo, a gente vê essas transformações, e assim como o pastor disse também, às vezes começa devagarzinho, você não percebe, e às vezes está dentro da nossa casa. A gente precisa ficar atento sempre para isso, né? Sim, o Marcelino, e também você vê o crescimento de igrejas que atraem, não pela palavra e pela essência do que você está, né, passando e o que as pessoas vão buscar, mas sim pelos grandes mega templos, com mega shows, com super instalações. Então, as pessoas começam a buscar igrejas que têm sala VIP, que parecem shopping centers, que parecem... Isso tudo causa uma sensação de conforto, né? E o conforto não tem que estar na parte material, tem que estar na palavra que está sendo pregada. Então, pode ser uma tenda, pode ser na praça, pode ser em qualquer lugar, desde que tenha a palavra que dá sustento, em casa. Então, as pessoas andam buscando, imagino que, principalmente nos Estados Unidos, grandes mega templos com estruturas de shopping centers, né, começam a atrair as pessoas. E aí chega uma hora que você não cansa de ir num shopping center, você não cansa de ir num tal lugar onde é muito bom. Se você ficar com 30 dias num hotel 5 estrelas, chega uma hora que você já começa a cansar do hotel 5 estrelas. E aí você vai para outro lugar ou você vai embora para casa, você abandona. Então, essencialmente, as pessoas estão buscando igreja de uma outra forma, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, e isso não pode acontecer no Brasil, né? Isso a gente tem que estar sempre atento para que as pessoas não sejam atraídas pelos grandes shows nas igrejas, pelos mega eventos nas igrejas, e sim pela essência, por Cristo. Isso é bom, gostei dessa palavra, gostei de ouvir essa mensagem, agora não, gostei do som, gostei da luz, é bom também, mas não é isso, né? E acaba atraindo as pessoas por isso. E o sincretismo também, que vem penetrando nas igrejas, né? Eu vou lá para fazer 18 semanas, sei lá, vou exagerar, plantando bananeira, pegando não sei o que, fazendo não sei o que lá, sabe? E aí as pessoas começam a atrair por coisas absurdas. 7 pulinhos, não sei aonde, no fundo da igreja, e aí começam a misturar o sincretismo com aquilo que é a essência, que é a palavra. E aí esse sincretismo chama mais atenção e atrai multidões, né? Isso é um perigo para a igreja. Aliás, nós vamos falar sobre isso nessa carta. Fala, pastor. Logicamente, as igrejas, se puder ter um templo grande, bonito, logicamente é bênção, né? Ar-condicionado, como a nossa igreja tem, é bênção para nós, né? Mas acontece que muitas pessoas olham apenas do outro lado da igreja, não a parte espiritual. Que o conteúdo maior é você ver dentro da igreja. Que, por exemplo, eu gosto de cantores abençoados, né? Mas eu prefiro mais aquela de ouvir alguém que tem uma palavra dentro da palavra de Deus que mexe comigo lá dentro. Louvores é uma bênção, não tem dúvida nenhuma, né? Louvor é uma maravilha, né? Mas a palavra de Deus é soberana. E interessante que esse versículo aqui que eu vou ler, que é muito conhecido, lá em Romanos 12, né? Fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Olha só, já estava nos exortando, né? Olha, não se conforme com esse mundo, não. Mas, olha aí, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, agora vem, para que experimentei, aí que está o segredo, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí, ó. Esse versículo aqui nos ensina tanta coisa que nós estamos aprendendo no dia de hoje, né? Então, não podemos nos conformar com as coisas. Né? Toma cuidado. Amém. Você vê que interessante, pastor, no sentido da palavra conformar, se você for buscar no original dela, é de tomar forma.
Você assumir uma outra forma, conformar. Você tem, né? Existe uma forma, você se conforma, né? Não de se, eu estou conformado com isso, eu sei que... Não, de você assumir uma nova forma, né? Então você sai daquilo que é original seu e vai tomar uma forma de mundo que está te oferecendo. Então você passa a agir de outra maneira. Não se deixe não levar. pode esquecer, no finalzinho desse versículo, a parte B, que fala, qual seja, aí vem, a boa vontade de Deus, agradável ao Senhor, né? Aí está muito importante, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, esse versículo aí é para estar mastigando, né? E colocando dentro da nossa vida, dentro dos nossos filhos, né? Porque é a nossa tendência, né? As coisas vão se penetrando e às vezes nós achamos que é normal, né? Sim. Então, opa, será que é normal? Deixa eu falar com Deus para ver se é, né? Amém. Amém. Bom, falando um pouco aqui, contextualizando, falando aqui Colossenses, né, como Deus diz, está aqui perto de Éfeso, né? Então, Paulo não teve lá, né? Ele não visitou lá, né? E Colossos é uma pequena cidade lá na província, lá na Ásia, a atual Turquia, conforme a gente já falou, né? O Edgar também colocou, fica a 160 quilômetros de Éfeso. E também é perto de Laodiceia e Hierápolis. Então, essas três cidades, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, ali, essas três cidades, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Colossos era conhecido pela sua lã colorida, que chama Colossinus. Então, ficou o nome de Colossos. A igreja foi uma consequência do ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso. Então, Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos. A igreja lá do Colossos foi uma consequência desse período, mas quem estava com ele, então, que a gente vai ver, que é o Epáfras. Ele que foi fisicamente para Éfeso, tá? Então, assim, é uma consequência do trabalho de Paulo? Lá em Atos, no capítulo 19, não vou ler agora, mas é importante a gente entender. Se vocês forem ler o Atos no capítulo 19, o que tem lá? A Bíblia de vocês vai falar assim, a vida do Paulo lá em Éfeso. Entendeu? Lá desde o capítulo 19, quando começa a terceira viagem, no finalzinho do 18, começo do 19, a Bíblia fala sobre essa terceira viagem missionária. O que aconteceu com Paulo lá em Éfeso está tudo no capítulo 19. E aí a gente vai no capítulo 19 descrevendo esse tempo todo que Paulo ficou lá. E, consequência desse trabalho, a igreja lá em Colossos, né, levada por Epáfras. Ele levou o evangelho de Paulo lá, né? Então ele era um discípulo, né? E quais os propósitos dessa carta? Aqui a gente vai falar sobre combater as heresias, o legalismo judaico, o misticismo. A gente vai ver sobre os temas da carta, a gente vai ver sobre isso. E aqui eu trouxe aqui 2 versículos-chave, versículo-chave, assim, importante dentro da carta de Colossenses. Tem 2 coisas muito importantes aqui. No capítulo 1, no versículo 16, tem um versículo aqui que fala assim, ó, que está falando sobre Jesus. Paulo menciona lá no versículo 16. Pois nele, está falando de Jesus, tá? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que esse versículo é um versículo-chave dentro do contexto dessa carta? Né? Porque é uma carta focada em Cristo. Então, Paulo, quando ele vai combater os desvios, as distorções, ele fala, não, gente, o foco é Cristo. A gente costuma dizer, eu estava comentando também com o Edgar, né? A gente compara Efésios com Colossenses, o pessoal fala que uma é irmã da outra, é prima da outra.
Efésios, a gente fala do corpo de Cristo, né? A gente aprendeu bastante o que um membro da igreja, um corpo de Cristo, como é que a gente se conecta, como é que cada membro do corpo tem que agir. Aqui em Colossenses, ele fala do cabeça da igreja. O foco é Jesus, o cabeça da igreja. Nós vamos falar muito sobre isso. E uma outra coisa também, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, ele fala sobre o progresso espiritual. Isso daqui é uma coisa muito importante. Eu sempre falo, né, que não basta a gente crer, se converter, se batizar, pronto, agora já estou salvo e acabou, não. Existe um processo, existe um progresso espiritual, existe uma evolução que a gente precisa cuidar. Existe um propósito na vida de cada um de nós, assim como teve um propósito na vida de Paulo e ele cumpriu bem o propósito. Não foi simplesmente encontrei Jesus, agora estou salvo e acabou, não. Então, lá no versículo 6 e 7 do capítulo 2, nós vamos ler mais tarde, mas é só para dar importância desse tema aqui. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Então, aqui é um versículo, a gente vai detalhar ele mais para frente, mas é muito importante a gente entender essa vida em Jesus, né? O processo de edificação, o processo de purificação, o processo de instrução também e de crescimento. Nós vamos ver isso dentro dessa carta, né? E aí eu queria também falar, antes da gente falar dos temas, só dando um spoiler aqui nos temas, Edgar, então sincretismo, logo a gente vai estar falando sincretismo, legalismo, filosofia, misticismo, mas talvez fique para o domingo que vem. Mas vamos lá, falar um pouco aqui dessas 3 cidades, porque é bom a gente conhecê-las. Porque lá nessas cidades aqui, onde fica lá Colossos, também tem a Laodiceia e Hierápolis, né? Essa região aí, que está lá na Turquia, né? Conforme a gente já viu, né? Elas são próximas, essas 3 cidades, e elas são meio interligadas. Ali tem o Vale do Rio Lico, né? É ali que ficam essas cidades. E elas são famosas por conta das suas características hídricas. E aí, olha que interessante, a gente vai ler depois aqui no Apocalipse 3, do 14 ao 22, onde ele vai mencionar a igreja de Laodiceia. Então, essas 3 cidades, vamos conhecer um pouquinho dessas 3 cidades. E lá em Apocalipse, deixa eu tirar esse sinalzinho aqui que está atrapalhando a gente, do tempo. Lá em Laodiceia, né, a última igreja mencionada na Apocalipse é essa aqui, a Laodiceia. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre ela, né? Por quê? Essas 3 cidades elas eram conhecidas pelas características hídricas. Mas olha só que interessante. A Laodiceia, ela era criticada como sendo o quê? Uma água morna, espiritualmente falando. Ele era morno. E aí contrastava com as águas quentes que vinham de Hierápolis, águas termas, né, e curativas, e águas quentes lá de Hierápolis, e tinha de Colossos tinha água fria. Então, e as águas de Hierápolis eram mornas, né? De Laodiceia. Só que a riqueza de Laodiceia era grande. A cidade mais rica dessas aqui é Laodiceia. E a gente vai entender algumas coisas sobre isso. Laodiceia ela era muito conhecida pela riqueza, pelos colírios, mais conhecida como uma igreja espiritualmente autossuficiente e morna. Isso aqui a gente vai ler nessa carta ainda. Paulo fala sobre isso, tá? A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. E Colossos? Colossos era uma rota muito importante, né? A gente está falando uma rota comercial importante. E a fama deles lá, conforme a gente viu, era a produção de uma bela
lã escura lá, que a gente chamou, né, o nome era Colossino, e também por ter águas frias, então tinha essa fama, lá tinha águas frias. Na arqueologia, as ruínas delas são visíveis, mas elas são poucos escavadas, sabe? Elas são poucos exploradas lá na Turquia, as ruínas lá de Colossos. Não são tão exploradas quanto a de Laodiceia e de Hierápolis. Interessante isso. Hierápolis, que também fica ali no Vale do Lico, qual que é a fama dela? É as águas quentes, as águas termais, que eram curativas, são curativas. E também ela é famosa pelas formações de travertino branco. Travertino é aquele mármore, aquela pedra bonita que é usada para revestimento, piso, né? Por conta dessas formações aí quentes, né? Tinha lá a substância, os carbonatos de cálcio lá que tinha na região. Normalmente essas regiões de águas quentes, elas têm esse tipo de formação rochosa, que o pessoal usa muito para revestimento. E na arqueologia, o sítio arqueológico dela é muito rico. Então tem muitos lá, necrópolis judaicas e cristãs, né? Aqueles cemitérios antigos, né? Tem muito lá nessa cidade, né? Então eles são conhecidos por isso. Então tem muita coisa lá, né? Em termos de arqueologia, que são mais explorados do que o próprio Colosso. Então tinha muitos cemitérios, né? Vamos chamar assim, né? Naquela época lá, eles eram muito assim cheios de aquelas grandes esculturas, né, grandes templos, né, naquela época. Então, os cemitérios lá eram bastante imponentes. Então, tem bastante coisas, um sítio arqueológico lá rico. E tem a Laodiceia. Laodiceia, essa era uma cidade próspera, a mais próspera, e era um centro comercial e financeiro ali. E a fama dela era dessa riqueza, conforme eu disse, também produção de colírio. E também, na Bíblia, fala muito sobre isso, sobre a água morna de lá, né? Porque a quente vem de Hierápolis e a fria de Colossos, e ali é morna. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, vamos dar uma lida, o que Apocalipse fala sobre essa cidade aqui. Ela foi a última das 7 igrejas do Apocalipse. Ela foi repreendida por Jesus pela sua indiferença espiritual, contrastando com o frio de Colossos e o quente de Hierápolis. Na arqueologia, é um sítio com bastante escavações, é importante, né? A arqueologia de lá. E essas pesquisas, ela revela realmente a prosperidade e a história do cristianismo lá em Laodiceia. Tem bastante. Aí, antes da gente passar para os temas, que eu acho que vai ficar para o domingo que vem, dado que falta pouco, eu queria ler aqui com vocês Apocalipse 3, capítulo 3. Quem pode ler? Alguém pode ler? Alguém está com a Bíblia aberta aí? Pode ler o Apocalipse 3? 3 o quê? 3, 14? A partir do 14. Tá bom, vou ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pode continuar? Pode. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sei, pois, zeloso e arrepender-se.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá bom, obrigado. Tá bom? Essa muito conhecida, essa parte de Apocalipse, essa carta para a igreja de Laodiceia. E olha só que interessante, né? Era uma igreja rica, achava que ela tinha tudo, né? E era morna espiritualmente, e aqui Jesus está dando um recado, né? Olha só como a gente vai crescendo na palavra, aprendendo, entendendo, né? Por isso que eu achei interessante a gente colocar aqui, porque o contexto aqui inclui Laodiceia, que é mencionado lá em Apocalipse. Como a gente só falta, já está acabando, eu vou passar então para o pastor Vanderlei. Pastor, aí o senhor faz as considerações finais e ora, e aí a próxima parte, que são os temas da carta, nós vamos ver domingo que vem. Amém, amém. A Laodiceia é uma igreja grande, riquíssima, né? Mas faltava o conteúdo dela, que é a parte espiritual. Logicamente que, graças a Deus, pelas igrejas grandes que nós temos hoje, que é uma bênção, né? Não estou... Mas o principal é aquilo que está dentro dela, a parte espiritual, para ver o mover do Espírito Santo. Eu estava observando aqui que Paulo, quando ele iniciou seu ministério, né, a primeira coisa que ele recebeu foi o poder do Espírito Santo. Primeira coisa. E hoje, vamos nos colocar juntos, estamos perdendo essa graça, e nós não podemos perder. O poder do Espírito Santo dentro da igreja. É o poder do Espírito Santo que cura, que liberta, que dá alegria, que dá paz, que nos ajuda a vencer todo e qualquer obstáculo, né? Então, igreja grande, se eu pudesse, a nossa igreja ter 10 mil membros, glória a Deus por isso, aleluia. Mas nós jamais podemos perder a essência, que é o poder do Espírito Santo na igreja. E outra coisa, não podemos nos conformar com as coisas do mundo, não. Para tentar entrar dentro da igreja. A igreja é o lugar de adoração ao Senhor. Ponto. Não tem vírgula. Adoração ao Senhor. Ponto. Sem vírgula. É o ponto. E nós temos que buscar essa essência para a honra e glória do Senhor. E hoje nós teremos novamente um culto de bênção, né? Não podemos faltar na igreja. Quem está viajando, procure uma igreja evangélica, né? Mas quem está aqui por aqui, vamos estar junto lá, adorando ao Senhor e aprendendo mais da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Pai amado, muito obrigado por tudo que nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Deus, em nome de Jesus. Pai amado, que nós não podemos ser apenas ouvinte, mas temos que ser praticante da Tua palavra. Aquilo que nós aprendemos, nos ajude a colocar em prática, Pai. Obrigado por tudo, abençoe o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, e use o Teu servo que vai trazer a Tua palavra. Use o grupo de louvor para a honra e a glória do Senhor. Eu agradeço. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita comunhão do Espírito Santo esteja repousando sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Amém. Bom domingo. Deus abençoe Deus abençoe a todos. Deus abençoe.